José Emílio de Carvalho Filho, 73 anos de idade. Eu fui neto de oficial do Registro Civil, depois eu fui filho, depois eu fui irmão. Daí, quando ia chegar a minha vez de suceder, surgiu os concursos. Daí eu prestei concurso, saí da minha cidade pequena, chamada Porto Feliz, e escolhi Indaiatuba, que foi uma conquista grande, porque eu estava numa cidade de 27 mil habitantes e fui para uma cidade de 90 mil, mas com uma grande perspectiva de estudo econômico, socioeconômico da região e tudo. Sabia que ela ia chegar, como chegou, hoje nos 216 mil habitantes. Então, hoje não for mais, acho que deve estar nos 260 já. Então foi uma mudança grande, né? Para se adaptar, mas foi lento, né? 90, até ultrapassar Itu, ultrapassar as cidades da região. É aquele tempo de... Meu avô era do tempo de cedia politicamente, né? Cada família tinha um nicho, né? Isso acabou. Eu não gostava muito dessa história. Eu gostava mais da história quando eu falava, eu cheguei aqui por concurso público e tive de ser um dos primeiros da lista para escolher Indaiatuba. E tinha outro reflexo. Era o reflexo de que era o local de nascimento da minha mãe. Então é um ponto que, além de ter esses pontos de socioeconômico, de futuro crescimento, também tinha esse lado pessoal, onde estava o registro da minha mãe. Eu fiquei muito feliz. Era um sonho pegar aquele cartório, porque você sabe que naquele tempo tinha muitos cartórios que, por exemplo, Jundiaí mesmo, era uma grande cidade, mas o cartório era um lixo. O Saulo pode confirmar isso, que ele vai falar, que ele pegou o cartório numa pracinha, com o soalho tudo soltando, sem garantia nenhuma, e ele conseguiu também mudar, remodelar e fazer um excelente cartório como é hoje. Mas ele pegou um lixo. Eu já tinha outra visão. O Vitor Ferreira Vítulo, que era o titular do cartório de Indaiatuba, ele era caprichoso, cuidava bem do acervo, do arquivo. Então, até nesse ponto, a transição foi tranquila. Nada é 100%, porque eu tive um pouco de uma relação um pouco de atrito com a filha dele, que era substituta dele, e logo é lógico que não quer ceder de uma forma tranquila, né? Mas acabou passando tudo. Na verdade é o seguinte, ainda bem que a gente tinha uma preocupação muito grande com as normas de serviço, que foi na verdade o ponto principal do concurso. Era provimento que saiu recentemente sobre a mudança de filiação. Isso ajudou porque eu era atento para essas coisas, então isso me ajudou muito na prova. É lógico que tinha outras questões que também me ajudaram a ter uma pontuação boa, né? Mas a pontuação de tempo de serviço que me ajudou também. Mas em suma, eu achei que até que veio numa boa hora, porque, e também pensando nisso, eu nunca atrelei filhos à serventia. Eu acho isso um grande defeito, porque você hoje
olha um pouco. Eu com 73, meus filhos estão com 30, 43 e 40. Agora já estou com as forças reduzidas. Vem um concurso, aí a primeira coisa que limpo é ex-filho do oficial. Não vê capacidade, competência, honestidade, nada. É tirar quem está lá, né? Então esse ponto eu acho que agi certo. Cada um tem o seu caminho hoje. Meus filhos não dependem de nada de cartório. Então eu falei que eu seria o último e o primeiro a sair sozinho do cartório sem ninguém. Porto Feliz era dizer assim, pela fraca remuneração da época, era o João faz tudo, né? Eu tocava o cartório sozinho mesmo, registrava todas as crianças, registrava todos os óbitos, registrava o processo de habilitação e casamento sozinho e as averbações que tinha na época, né? Hoje é impossível fazer isso no cartório. O que cresceu de informações para o cartório de registro civil é preocupante. Eu não sei até quando a gente vai aguentar isso aí. Eu estou lá no dia a dia, fico percebendo a cobrança. Eu estou voltando um pouco à atividade assim, mais forte dentro da serventia, para atender os interesses do SIC. É uma coisa que está pendente, mas um cartório que faça toda a vontade dele compromete todos os outros. Então, tem cargos que você nem imagina que está aparecendo lá, que se você não ajudar, que funcionário que vai ajudar, se estão todos distribuídos para tantas atividades. Quer dizer, hoje tem o CIRC, é diariamente. Né? Então, diariamente sobe o CIRC, diariamente tem a conferência se o CIRC subiu direito. Uma vez não é deficiência nossa, é deficiência do sistema, ou uma falha da CRC, ou uma falha dos próprios CIRC. Só que o atraso fica pendente em nome do cartório. São deficiências que se os nossos colegas não estão prestando atenção nisso, seria interessante prestar atenção. A conferência diária da carga, porque tem provocado, agora há pouco tempo eu tive uma reunião com a Superintendência de Campinas sobre as metas para suprir não é as falhas, eles falam as inconsistências apresentadas pelo sistema, mas não passa disso. Você manda no prazo certo, principalmente na sexta, e ele não confirma na sexta, na segunda-feira eles dão como erro. Aí se corrige o erro da segunda-feira, é fora do prazo. Então tem de ter uma comunicação, que era uma coisa que eu sempre briguei lá em Brasília, sobre esse tratamento não igual, desigual, falta de sensibilidade com o pessoal que mais atende a finalidade do CIRC, né? Na verdade, eu fui sempre uma pessoa de associação. Na verdade, eu comecei... eu achava meu pai muito isolado. Minha irmã também. Eu achava a necessidade de você participar de reuniões. Então, eu ia muito tempo nas reuniões do Registro Civil da capital, lá. Os velhos registradores lá. E lá captava alguma coisa para aplicar no meu cartório. E não tinha outro canal, né? Nossa, tinha uma mudança lá que o
corregedor deu favorável a um oficial do registro civil da capital, eu já aplicava no meu cartório, com base na decisão daquela causa, que hoje é comum, né? Hoje toda hora está sendo publicado, mas naquele tempo não existia isso. E aí eu aprendi muita coisa. Daí, quando surgiu a guerra da gratuidade, aí realmente a gente entrou na guerra mesmo para valer. Na época, Guedes era comandante-geral e nós começamos a ficar juntos, né? Por causa é na hora da dificuldade que aparecem os guerreiros, e a gente participou dessa guerra, né? E lá na Assembleia Legislativa. Aí a gente que achava que não tinha força política, eis que o líder político do PMDB na Assembleia Legislativa era meu amigo de Indaiatuba, o deputado. E esse deputado nos ajudou muito. Fechou com a bancada inteira favorável ao nosso fundo. Foi um grande passo. O PMDB na época era forte, né? Era o partido do governador. Então foi uma passagem forte. Então. E daí nós conseguimos, né? Com tantos os outros lados também se mexendo, né? A guerra foi de todos, né? Um teve vitória aqui, o outro teve vitória ali. Fechou a bancada até que fez com que as atribuições diferentes do registro civil que estavam colocando obstáculo cedesse. Aí melhorou ainda. Foi uma revolta grande, né? Uma revolta do que é o Brasil, né? Como que pode o ministro da Justiça, o tempo era, eu não vou lembrar do nome agora, ele fez o projeto, depois ele já foi para o Supremo. Mas nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem é o relator da ação? Esse próprio ministro. Quer dizer, você fica assim decepcionado onde mistura as coisas muito próximo. Não é que hoje não continua assim, continua. Vai ter muitas ações que o último ministro vai ser relator, cujo interesse ele tinha já manifestado no Ministério da Justiça. Quer dizer, não dá para conciliar uma coisa assim, né? Tem que se afastar nesses casos, para ser um pouco coerente com as coisas que a gente aprendeu lá na faculdade, lá no começo da faculdade, aquilo que transmitiram para a gente, né? A incompatibilidade em julgar certas situações que misturou. Hoje não, nada é mais impedimento, né? Hoje a advogada que é companheira do ministro pode opor ação e o próprio ministro pode julgar. Sou eu que falei, foi o Estadão, né? Foi leitura do Estadão, que é isso que eu estou transmitindo, e que isso não tem mais impedimento. Eu fui o primeiro, me escolheram como presidente da ARPEM para representar São Paulo, o primeiro representante de São Paulo na ARPEM Brasil, e depois teve muitos pontos de divergência com o Guedes, porque ele achava que eu estava indo muito sozinho, mas os companheiros que eu pedia para acompanhar não tinham tempo, não tinham esse desprendimento que eu tive na época de deixar minha serventia e combater lá em Brasília, que não era fácil.
Mas tudo bem, tudo passou, tive apoio dos meus colegas, que compareceram várias vezes comigo. E depois criamos um elo, tanto estadual aqui, com a evolução, para ficar bem em São Paulo. Aqui começou a vir uma nova geração de mais combatente, de mais participativo em Brasília, né? Aí já facilitou muito. Hoje eles estão todos na ativa aqui, brigando ainda, e a gente fica feliz porque saber que acompanhou a gente lá atrás, e hoje estão todos batalhando ainda, com grandes vitórias, falando bem, né? Eles conseguiram achar o que eu não conseguia achar naquele tempo. Os meandros para fazer com que o projeto entre paralelamente e atinja objetivos nossos. Foi o que aconteceu ultimamente, né? Tantas retificações, era sempre um obstáculo para o registro civil que passava pelo judiciário. Eles foram lá romper essa barreira para ficar administrativo, e isso foi um grande ajuda. Cheguei em 91, para 97, batalhando para comprar um imóvel para me instalar lá, o que era uma forma de reduzir o custo de aluguel, pensando em sobreviver do que ia sobrar, né? E consegui comprar o imóvel, reformei o imóvel. Aí eu mudei para lá, mas no meio disso aí chegou o fundo também, né? E com isso superamos essa guerra aí. Mas a gente se viu, eu vejo jovens hoje, mal chegaram aí, já estão reclamando da vida. Tem muita coisa para reclamar ainda. Sempre foi assim, sempre vai ser. E civil, eles querem fazer festa, chamam o registro civil para dança. Aí eu, sinceramente, é difícil de explicar, mas é um grande amor que tem, sabe? Eu nunca fiz questões da gratuidade. Sempre atendi tranquilamente. Então, a última correição que eu tive, chegou o corregedor, falou de casamento coletivo para mim, antes dele liberar para São Paulo, eu tinha feito correção no meu cartório. E ele perguntou, eu falei, não tem problema nenhum, doutor, aqui não tem problema de casamento de grátis. Manda vir aqui, eu converso com eles e programo eles para casarem. Não tem, e não tem mesmo. Tem um bom número de casamentos gratuitos, mas com um controle. Eu não quero deixar que vai ter uma promoção social. Entra a prefeitura, entra candidato a deputado a fazer a festa do registro civil. Não, eu faço isso aí sozinho. Vem aqui, vai casar todo mundo, como casa quem paga, sem diferença nenhuma, no sábado, junto com quem paga. E é isso que acontece lá. Então, eu não tenho dificuldade. Entrou político, eu saio na frente e ganho de todo mundo. Pode vir aqui, não precisa disso, não. Eu não preciso de um projeto para a prefeitura pagar. Esse dinheiro de prefeitura pagar, se alastra, você perde o controle. É isso que a pessoa precisa ser inteligente em saber como trabalhar nessa gratuidade. Que ela vem mesmo. É um atendimento social, não tem jeito. Então vamos fazer do nosso jeito. Você deixou o desembargador tomar conta, como acontece no Paraná. Ele faz festa todo ano na sua costa lá e no estado inteiro. Aí não sei se tem restituição, não tem. Mas se não tem, é o encargo. Todo ano tem uma leva cada vez maior.
Agora, você controlando na sua cidade, você tem aquele número não muito grande. Porque eles sabem também que vai passar por uma entrevista. Aqueles que querem abusar. Ultimamente surgiu um casal pagando R$ 3.000 de aluguel, querendo ser pobre para casar. Coisa que não batem, né? Você paga 3.000 de aluguel, quanto que é a renda dele? Então tem coisa que a gente daí pede dados, pede mais dados, e aí eu levo para o juiz mesmo. A vida dele, fora que o mundo da internet oferece para a gente disposição gratuita que a gente tem, né? Cara frequentando viagens, em bares da noite, e daí para casar não tem R$ 400, R$ 500. Tem alguma coisa que está errada aí. Então, essa fiscalização é importante, né? Se isso servir de exemplo para os jovens que estão chegando aí, esse é o caminho. Não deixar de atender, mas fazer uma seleção. Sem medo, você não está... E a hora que está achando que está exagerado, leva a consulta do juiz expondo tudo. Então, tinha aquelas demandas da Secretaria Especial de Direitos Humanos. A doutora Leilá era comandante lá. E logo que nós chegamos, foi o começo lá do governo Lula, com o ministro Nilmário, né? Que estava no comando da Secretaria de Direitos Humanos, começou aquela campanha e tal. E nós acabamos aterrissando por ali, no começo. Nunca deixei de por atrito de ter comunicação com a Norégia no Brasil. A aproximação com ela era importante pelos outros aspectos, pelos caminhos que eles já tinham traçados. Eu ia acompanhando eles, até chegar a criar o nosso espaço. E aí na secretaria abriu espaço para muitas coisas. Aonde a gente não tinha acesso, passou a ter. Aonde a gente não era ouvido, passou a entender. E quando você trabalhava com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, você trabalhava com o Ministério da Justiça, você trabalhava com a Secretaria de Assistência Social do governo Lula, no começo dele, que tinha ainda aquele campanha da Fome Zero. Tudo isso nós começamos a infiltrar no meio, participar, e a hora que criavam que o atrito entre que as barreiras de essas políticas sociais não chegar, era o registro civil, a gente rebatia, falava que precisava criar mecanismos diferentes. Como que não adianta você falar que vai registrar a criança e o pai está sem documentação. Então tinha de fazer políticas para a expedição de carteira de trabalho, a expedição de RG. E aí é um ponto que já tocava nas impossibilidades do governo atender. Quando tinha de ter um custo, e o custo era estadual, isso não tinha como reduzir a zero naquela época. Hoje até que pode. Mas naquele tempo não tinha essa facilidade de reduzir o custo zero para identificação do pai, para o pai automaticamente vir registrar a criança. Então daí começou a abrir as portas e entenderem que não era o registrador civil que não registrava, mas era os pais sem documentação. Aí que saiu aquela política junto, né? Para eliminar o subregistro e para atender os pais sem documentação. Então foi uma política que começou a ser traçada, que um ajudava o outro, né? E deixou de ser criticado de uma forma.
Criticar é impossível, eles sempre vão criticar o registro civil, porque é muito mais fácil bater no mais fraco, né? Mesmo que o mais fraco sempre ajudou, sempre reduziu, né? Mas como é difícil você controlar um país desse, né? Imagino que vocês falam, esse subregistro hoje no Rio Grande do Sul. Isso vai aparecer daqui 4, 5 anos, porque o arraso que foi lá, a documentação foi para o arraso também, né? Então vai ter consequências isso. Mas já teve consequências em diversos pontos do país, né? Onde teve um desastre ecológico, outros pontos, como muita chuva em outros estados. Ultimamente fui em São Paulo, que teve uma campanha em algumas favelas que perderam tudo. Então, em questão do Brasil inteiro, ainda continua as fragilidades, né? Você consegue consertar um pouco, mas não consegue zerar. Na verdade, eu assumi, como se diz em política, você ocupou espaço que não estava sendo ocupado. Quem era o presidente tinha muita preocupação em ser presidente e político, mas não defendia a classe onde precisava estar, né? E foi aí que São Paulo queria um representante e a gente já estava trabalhando nesse sentido de ocupar os espaços. Então foi justamente se unindo à Noreg para participar do espaço que eles tinham. Então, quem era chamado não era a Arpen. No começo, quem era chamado era a Noreg. Vai ter um questionamento sobre subregistro. A gente precisa ir lá corrigir. Então, daí comecei a acompanhar. E assim foi. E a gente começou a ocupar espaço no governo até chegar ao ponto de ser respeitado no governo federal como a instituição que cuida do registro civil. Não foi fácil, foi um caminho que precisou muitas batalhas. Porque você não foi na briga com a Noreg para que a Noreg não ocupe o espaço. Não, ocupe o espaço, vai lá, que eu vou junto. A hora que falar, eu vou falar junto. A hora que cometer algum deslize que não correspondia à política pública da Arpen, a gente ia lá e corrigia. Foi assim que começamos a conseguir ocupar os espaços com os eventos nossos, sempre chamando a equipe do governo para participar, interagir. Foi aí que a gente também foi chamado para participar daquele encontro dos registradores civis da América Latina, no Paraguai. Foi tudo consequência de um trabalho. Eu estava perto deles, aconteceu o evento, eles chamaram a gente para participar. Então, eu acho que é muito importante isso. Foi penetrando no governo, isso precisava. A nossa participação no legislativo que era muito fraca. A gente dependia muito dos outros. Depois, com o Leonardo e Vendramin, que a gente começou a navegar um pouco por fora lá e conseguimos representantes lá que nos ajudaram com projetos, mas não era muito ainda, como está no nível de hoje. Foi aquele início que deu espaço para que todas as meninas que estão aí brigando barbaridade assumissem o espaço com inteligência, que é muito, né? Eu vejo elas trabalhando e os resultados que elas conseguem, eu fico feliz. Falei, nossa, aí, olha para onde foi parar a coisa. Para quem era fraquinho, agora já está dando as cartas lá e
e fazendo quem atrapalhava sair de perto, porque senão é atropelado. E acho que foi... Estou muito feliz com isso, né? Foi uma reunião com as tribos indígenas na Universidade Federal do Amazonas. E participou as duas meninas e a Secretaria de Direitos Humanos, com todas as tribos que tinham acabado de ser realizada uma cobertura de todos os povos indígenas do Amazonas. E daí surgiu todas as deficiências, bem como dos oficiais que não respeitavam a gratuidade, né? Mas, e com isso a gente teve de fazer um trabalho para contornar isso, porque era difícil, né? Saber aquelas pontas lá, né? Como atender toda aquela população. Como até hoje não atendeu, há pouco tempo atrás, tinha uma operação lá de documentação, tinha uma operação de registro civil, recentemente agora promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O duro do registrador civil é isso. Cada vez aparecem mais heróis da pátria sobre registro civil. Eu vejo agora pegou a mania de que o Conselho Nacional de Justiça resolve tudo, né? E com isso acontecem essas cobranças que não acabam mais do registro civil, porque você prepara o documentinho lá no conselho e joga a bomba para o registrador civil, tem de registrar essas crianças aqui. Como, quando, que jeito, ninguém fala. Agora que eles pegaram um navio da Marinha, aquele é projeto antigo nosso. Quando eu vejo essa turma fazer isso aí, eu falo assim, isso aí já existia há muito tempo atrás, moço. É só buscar na fonte da história aí da Secretaria de Direitos Humanos, com o Registro Civil e com a Marinha. A gente tinha esse projeto de ir juntos para registrar essas crianças lá. Sinto, mas eu não sei se ia conseguir fazer. Eu perdi a saúde. Perdi a saúde aqui. Parece que não é nada, mas você sair a 30 graus daqui, chegar a 42 graus lá, sem os impactos de avião e essa correria de aeroporto, sobe e desce. E eu não sei se eu não tenho mais força para isso, né? Mas é uma luta gostosa de praticar. Mas, em suma, é muito gratificante. Não há governo que não tenha crítica, não há associação que não tenha crítica. Porque, principalmente quem chega, quer passar agora, não sabe o que foi a história, né? Sabe que foi a guerra para conquistar algumas coisas. Mas, repito aqui, o Léo, o Benjamin, Gustavo e todas as meninas, para não falar uma menina só, foi a vitória nossa de tantas batalhas agora. Fortaleceram o registro civil novamente. O registro civil é mais forte agora do que nunca foi, né? Lembrado que muitos jovens que se concentram no concurso, passam no concurso, exercem a função dentro do seu cartório, se limita a só isso. Eles podem ajudar muito quem está na diretoria ou participar de alguma forma da diretoria,
que vai ser muito importante. Eu gostaria que servisse para que alimentasse novos líderes para a nossa associação, para um futuro permanecer ativa fortemente como é. Porque se a gente não incentivar essa juventude, eu sei que ela é mais lenta do que a gente na época, politicamente o país deixou eles politicamente muito inerte, não se preocupa em ter essa participação, mas seria isso. Seria muita pretensão da minha parte que seguisse o meu exemplo. Isso aí não existe. Cada um tem um ponto para pensar, né? Eu gostaria que cada um pensasse mais de uma forma de participar, para continuar essa luta. Cada vez vai ser maior. Eu me orgulho muito de ter esforçado muito para abrir o canal do Registro Civil no governo federal. Espero que nunca deixem isso aí escapar do controle. Sempre estar próximo, se não tem ninguém que passe a ter, participar, para que não venha campanhas que a gente seja só executor, mas não tem nenhum dedo do que é a realidade na hora de executar a campanha, né? Tem de estar lá. Isso é difícil, tá difícil de fazer isso. Tem que estar lá. Principalmente que hoje é tudo online, né? Não tem mais presencial, mas se tiver alguma coisa presencial, vai um representante lá. Sem medo de falar, sem medo de brigar. Eu briguei muito. Por isso que sou lembrado lá, né? Briguei muito porque o espaço do Registro Civil não ficasse sendo preenchido até por alas do governo que não tinham de ver nada com o Registro Civil, como se entendesse de tudo do Registro Civil, né?